Você já parou para se perguntar se existe algo além do que os seus olhos podem ver? Já questionou se a sua existência vai muito além do corpo que você carrega, a carne, os ossos e a pele que você toca todos os dias? Talvez você nunca tenha refletido profundamente sobre isso. Mas, se parar por um instante, descobrirá algo extraordinário. Você é muito mais complexo do que imagina. A Bíblia, um dos livros mais antigos, respeitados e influentes da humanidade, nos revela que o ser humano não é apenas corpo. Somos formados por 3 dimensões distintas: corpo, alma e espírito. Essas 3 partes, embora estejam conectadas, cumprem funções diferentes na definição de quem somos e para onde iremos na eternidade. Por que isso é importante? Porque compreender essa verdade pode transformar completamente a forma como você se vê, como se relaciona com os outros e, principalmente, como se conecta com Deus. Essa compreensão também pode determinar o seu destino eterno. Então, vamos caminhar juntos pelas Escrituras, refletir sobre essas 3 dimensões da vida humana e descobrir por que esse conhecimento é tão essencial. Ao final desta jornada, talvez você nunca mais veja a si mesmo da mesma maneira. Na sua carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos oferece uma das revelações mais claras sobre a natureza da existência humana. Em 1 Tessalonicenses 5:23, ele escreve: que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo curto, mas profundo, chama nossa atenção para 3 aspectos distintos do que somos: espírito, alma e corpo. Paulo não os funde em uma única ideia de eu, mas os separa como se quisesse nos lembrar de que cada parte tem um papel específico na história da nossa vida. Mas quais são esses papéis? Por que Deus nos criou com essa natureza tripla? E como esse entendimento deve moldar a maneira como vivemos? Para responder a essas perguntas, vamos refletir cuidadosamente sobre cada parte: o corpo, a alma e o espírito. O corpo, a parte visível da nossa existência. A parte mais visível do nosso ser é o corpo. É aquilo que vemos no espelho, que tocamos com as mãos e que os outros reconhecem como nós. O corpo é a estrutura física que nos permite interagir com o mundo material. Pense no corpo como um veículo, uma máquina extraordinariamente projetada por Deus para nos conduzir pela jornada da vida. Sem ele, não poderíamos andar, falar, abraçar ou expressar emoções no mundo físico. No entanto, a Bíblia nos lembra que o corpo é temporário. Em Gênesis 3:19, após a queda de Adão e Eva, Deus declara: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, pois dela foste tirado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Aqui vemos uma verdade incontestável. Por mais que cuidemos do nosso corpo, ele tem um prazo de validade. Ele envelhece, enfraquece e um dia volta para a terra. A ciência confirma isso. Nossas células se desgastam e o processo de envelhecimento é inevitável. Mas isso significa que o corpo não tem valor? De maneira nenhuma. A Bíblia afirma que o corpo é precioso e tem propósito, pois é através dele que nós vivemos, servimos, amamos e cumprimos a missão de Deus na terra. Paulo chega a dizer que o corpo é templo do Espírito Santo, lembrando-nos de que a forma como cuidamos dele importa muito para Deus. Mas, se o corpo é apenas o veículo, então quem é o motorista, o que dá direção e sentido ao corpo? Isso nos leva à segunda dimensão do ser humano: o Espírito, o sopro de Deus dentro de nós. O Espírito é talvez a parte mais misteriosa da existência humana. A Bíblia revela que ele é o sopro de Deus em nosso interior, a centelha divina que dá vida ao corpo. Sem o Espírito,
o corpo não passa de um invólucro sem vida. Em Gênesis 2:7, lemos: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Só depois que Deus soprou o seu espírito em Adão é que ele se tornou vivo. O espírito, portanto, é o que nos conecta diretamente ao Criador. É por meio dele que experimentamos a própria vida. E quando morremos, é o espírito que retorna a Deus, como declara Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O espírito é como a fonte de energia da nossa existência. Imagine uma lâmpada, ela pode ter um design lindo, mas sem eletricidade não pode brilhar. Da mesma forma, o nosso corpo, por mais forte ou saudável que seja, não pode realmente viver sem o espírito que vem de Deus. Mas aqui está um grande mistério. Embora o espírito nos dê vida, ele não é o lugar onde habitam nossa personalidade, emoções ou escolhas. Essa função pertence a outra parte, a alma. A alma, o centro da mente, emoções e vontade. Entre as três dimensões do ser humano, a alma é a mais complexa. Ela é o centro dos nossos pensamentos, sentimentos, vontade e personalidade. É na alma que sentimos amor, alegria, ira, tristeza, esperança e desespero. A alma é aquilo que nos torna únicos, é o eu que pensa, sente e decide. O salmista frequentemente conversa com a própria alma, como em Salmo 42:11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui vemos a alma lutando com o desânimo, mas sendo chamada a colocar sua esperança em Deus. Isso mostra que a alma não é estática, ela pode estar inquieta, alegre, confusa, aflita ou em paz. A alma é eterna e enfrenta julgamento. O mais importante é que a alma é eterna. Enquanto o corpo volta ao pó e o espírito retorna a Deus, a alma permanece diante do juízo. Jesus faz uma afirmação séria em Mateus 10:28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Isso significa que o destino da sua alma depende das escolhas que você faz nesta vida, como você responde a Deus, como trata as pessoas e o que decide buscar e valorizar. Uma das passagens mais claras e impactantes sobre o destino da alma está em Mateus 25:46, onde Jesus declara: E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Neste versículo breve, porém poderoso, ele revela que existem apenas dois destinos possíveis para a alma: a vida eterna na presença de Deus ou a separação eterna dele. Não há meio termo, nem lugar neutro. Jesus torna essa verdade ainda mais vívida na parábola do rico e Lázaro, registrada em Lucas 16:22-23. Nessa história, Lázaro, o mendigo que sofreu intensamente durante sua vida terrena, é levado pelos anjos para junto de Abraão, um lugar de consolo e descanso. Em contraste, o homem rico, que viveu apenas para si mesmo e ignorou o sofrimento do próximo, encontra-se em tormento após a morte. O contraste entre os dois destinos mostra o peso das escolhas que fazemos nesta vida. A verdade é clara: a alma não desaparece quando o corpo morre. A morte não é o fim, é uma porta para a eternidade. E nessa eternidade, a alma continuará a existir de duas formas possíveis: em paz com Deus ou separada dele. Esse destino não é determinado por riqueza, status ou sucesso exterior,
mas por como vivemos diante de Deus e dos outros. Por isso, compreender a diferença entre corpo, alma e espírito não é apenas um exercício intelectual, é uma questão de eternidade. Esse entendimento transforma nossas prioridades, molda a maneira como tratamos as pessoas e nos ensina a preparar o coração para a vida que nunca termina. Infelizmente, muitos vivem com uma visão distorcida, investindo quase toda a sua energia no cuidado do corpo. E a cultura moderna nos empurra constantemente para esse caminho. Estamos rodeados por imagens que exaltam a aparência física, a juventude, a saúde e a beleza. Indústrias inteiras de cosméticos, fitness e tecnologia médica movimentam bilhões todos os anos, prometendo vida mais longa e uma aparência perfeita. No entanto, enquanto o corpo recebe tanta atenção, as dimensões mais profundas do ser humano, a alma e o espírito, muitas vezes são ignoradas. Esse desequilíbrio deixa muitas pessoas inquietas, vazias e sem paz verdadeira, mesmo quando alcançam sucesso exterior. A Bíblia nos lembra que a verdadeira plenitude e equilíbrio só acontecem quando cuidamos das 3 dimensões do nosso ser. O corpo é o vaso visível que Deus nos deu. Honramos ao Senhor quando cuidamos dele com responsabilidade, praticando hábitos saudáveis, exercitando-nos, descansando e mantendo disciplina. A alma. Além do físico, a alma também precisa de cuidado. Ela é fortalecida através do perdão, da gratidão, da paz e dos relacionamentos saudáveis. Quando deixamos a amargura e cultivamos o amor, a alma se torna firme e cheia de vida. O espírito é a parte mais profunda que nos conecta diretamente com Deus. Ele é alimentado por meio da oração, da palavra, da adoração e da comunhão com o Criador. Sem esse alimento espiritual, a vida perde seu verdadeiro propósito. Jesus resume essa verdade em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão sustenta o corpo, mas é a palavra de Deus que alimenta o espírito. E quando o espírito está cheio, a alma encontra paz, e até o corpo é renovado com força e propósito. Embora corpo, alma e espírito tenham funções diferentes, eles não são independentes. Estão profundamente conectados, formando um só ser. Quando uma dessas partes é negligenciada, as outras sentem os efeitos. Por isso, o nosso bem-estar depende de manter harmonia entre corpo, alma e espírito. Considere, por exemplo, o que acontece quando o corpo é negligenciado. Hábitos prejudiciais como falta de descanso, má alimentação ou o uso indevido de substâncias enfraquecem a saúde física. Mas os efeitos não param aí. Um corpo cansado e doente frequentemente arrasta a alma para o desânimo e a depressão, deixando o espírito fraco demais para buscar a Deus com fervor. Da mesma forma, quando a alma está cheia de amargura, mágoa ou dor não resolvida, isso também afeta o corpo, muitas vezes resultando em doenças causadas pelo estresse. Ainda pior, a alma ferida pode obscurecer o espírito, criando distância de Deus e um profundo vazio interior. Do mesmo modo, negligenciar o espírito, vivendo como se Deus não existisse, traz consequências sérias. Um espírito desconectado do Criador deixa a alma inquieta, sempre à procura de satisfação em coisas temporárias. Esse vazio interior acaba empurrando o corpo para desejos destrutivos e estilos de vida prejudiciais. Por isso, a Bíblia nos chama a cuidar de todo o nosso ser. Paulo lembra os crentes em 1 Coríntios 6:19-20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto,
Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Honrar a Deus com todo o nosso ser significa reconhecer que as escolhas físicas, a saúde emocional e a dedicação espiritual importam para Ele. A verdadeira plenitude acontece quando corpo, alma e espírito trabalham juntos em harmonia sob a direção de Deus. Então, surge a pergunta prática: como cuidar dessas três dimensões, corpo, alma e espírito, no nosso dia a dia? A Escritura nos lembra que cada parte tem necessidades específicas, mas todas estão interligadas. Quando nutrimos cada área com sabedoria, experimentamos equilíbrio, força e paz. Para começar, precisamos cuidar do corpo. Deus o criou como um instrumento através do qual vivemos e servimos, e a Bíblia o chama de templo do Espírito Santo. Isso significa que devemos tratá-lo com respeito e disciplina. Alimentar-nos com comida saudável fortalece o corpo, a prática regular de exercícios o mantém ativo e o descanso adequado restaura suas forças. Da mesma forma, devemos evitar hábitos que prejudicam a saúde ou desonram o corpo, lembrando que ele pertence, em última instância, a Deus. Igualmente essencial é o cuidado da alma, o lugar das emoções, pensamentos e decisões. Uma alma saudável é cultivada através do perdão, do abandono do ressentimento e da escolha pela paz, ao invés da amargura. Ela floresce quando alimentamos relacionamentos saudáveis, expressamos gratidão e permitimos momentos de alegria. Meditar nas Escrituras, refletir nas promessas de Deus e praticar a gratidão renovam a alma e a tornam forte, mesmo nos tempos difíceis. Por fim, o Espírito não pode ser negligenciado, pois é ele que nos conecta diretamente a Deus. O Espírito é fortalecido por meio da oração, da adoração e da comunhão constante com o Senhor. Permanecer inseridos em uma comunidade de fé traz encorajamento, enquanto obedecer diariamente à palavra de Deus nos mantém alinhados com a sua vontade. Buscar a orientação do Espírito Santo nos conduz a caminhar com sabedoria e confiança. Quando corpo, alma e espírito são cuidados em harmonia, a vida deixa de ser fragmentada. Ela se torna cheia de propósito, paz e profundidade, refletindo o equilíbrio que Deus planejou desde o início. Somos muito mais do que carne e sangue. Fomos criados à imagem de Deus, projetados como seres eternos compostos de corpo, alma e espírito. O corpo é temporário, o vaso que nos permite viver e agir neste mundo. O espírito é o sopro de Deus dentro de nós, que sustenta a vida e nos conecta a Ele. A alma, centro de pensamentos, emoções e escolhas, é o núcleo eterno da nossa identidade, destinado à vida eterna com Deus ou à separação eterna dele. Então, como você tem cuidado de cada parte do seu ser, muitos dedicam-se inteiramente ao corpo, investem na aparência, na saúde e no conforto, mas deixam a alma e o espírito de lado. Outros se concentram apenas no bem-estar emocional, mas ignoram a vida espiritual, deixando a alma inquieta e o corpo vulnerável a desejos destrutivos. Quando a vida está desequilibrada, perdemos a paz e nossa visão da eternidade se enfraquece. A boa notícia é que Deus nos oferece um novo começo todos os dias. Por meio de Jesus Cristo, somos convidados a experimentar perdão, cura e a esperança da vida eterna. Quando alinhamos corpo, alma e espírito com a vontade de Deus, começamos a viver não apenas para o presente, mas com os olhos voltados para a eternidade. Pare e reflita. Como você tem cuidado do corpo que Deus lhe confiou? A sua alma está em paz ou carregada de medo e amargura? O seu espírito está vivo, alimentado diariamente pela oração e comunhão com Deus? Lembre-se,
As escolhas que fazemos hoje ecoam na eternidade. Que você busque a sabedoria para viver em equilíbrio, a coragem para seguir os caminhos de Deus e a paz que só Ele pode dar. Pois é somente quando corpo, alma e espírito estão unidos sob a direção de Deus que descobrimos nosso verdadeiro propósito e destino eterno. Vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, obrigado por nos criares à Tua imagem e por nos dares corpo, alma e espírito. Ajuda-nos a honrar-te com cada parte do nosso ser. Ensina-nos a cuidar da nossa saúde, a guiar as nossas emoções e a manter o nosso espírito vivo na Tua presença. Fortalece-nos para viver com sabedoria hoje e prepararmos-nos para a eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir e refletir conosco hoje. Se esta mensagem abençoou a sua vida, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhum vídeo que fortaleça a sua fé e alimente a sua alma. Deixe também o seu comentário, queremos saber como esta mensagem falou ao seu coração. E, se tocou você, compartilhe com alguém para que mais vidas sejam alcançadas. Que a paz do Senhor esteja consigo. Até o próximo vídeo, permaneça firme na fé, na esperança e no amor.